Destaque internacional: na Europa, o primeiro-ministro do Reino Unido convoca eleições para o começo de julho. Eleitores irão escolher a nova formação do parlamento e, consequentemente, o próximo chefe de governo. Até lá, o legislativo britânico só vai dar atenção a temas urgentes. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Por que Rishi Sunak, de repente, decidiu agora mudar, ou pelo menos definir a data da votação, antecipar? Esse é o termo, né, Favalli? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Se eu puder dar um palpite respondendo à pergunta do Tiago Berrage, por que o Rishi Sunak é assim, chamada Snap Elections? Esse snap é de estalar de dedos. De repente, ele convoca, a gente pode dizer, desespero. Bom, deixa eu só fazer alguns parênteses para que todo mundo entenda que o processo é mais complicado e não é muito comparável ao que nós temos aqui. Nós temos o presidencialismo e lá do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, é o parlamentarismo. Bom, o Rishi Sunak, que é o chefe de governo, não cometeu nenhum golpe. Isso está dentro das atribuições dele. As legislaturas duram 5 anos. Então, o Rishi Sunak teria até o final de 2024, no máximo ali uma margem de erro, até o janeiro de 2025, para convocar essas eleições. O eleitor britânico já estava esperando por essa data. O que chamou a atenção nessa quarta-feira é que as eleições acontecem daqui 6 semanas. E as candidaturas é que deem os seus pulos aí para fazer a propaganda política em menos de 1 mês e meio. Agora, eu falei desespero, é o seguinte, vamos olhar o que são as intenções de voto dos britânicos que vêm sendo acompanhadas há pelo menos 2 anos. Esta é uma pesquisa que mostra a intenção dos britânicos nos últimos 12 meses. Em vermelho, aparece a intenção de voto dos britânicos para o Partido Trabalhista, que faz oposição aos conservadores que estão no poder. Olha, se a gente pegar aí a margem de erro, que é geralmente 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, os trabalhistas têm praticamente o dobro da intenção de voto dos conservadores. Então, vendo essa perda de popularidade, o Rishi Sunak também está vendo ali uma situação se complicando na economia dos britânicos, chamou essa eleição para que os conservadores, que nesses números aparecem, não têm a menor chance diante dos trabalhistas, não percam ainda mais popularidade. A próxima tela mostra que a situação dos trabalhistas versus conservadores é assim já faz tempo. Neste outro gráfico, que acompanha a intenção de voto nos últimos 2 anos, tem uma marca ali no comecinho, entre outubro de 2023, quando há uma mudança de governo entre a Liz Truss, que era a antiga primeira-ministra, para a mudança do Rishi Sunak. Tem uma mudança de nomes, mas os conservadores continuaram no poder nesta mudança. A gente percebe que neste momento em que entra o Rishi Sunak, questão de semanas depois, tem um pico de popularidade para os trabalhistas e uma queda na mesma proporção para os conservadores. Mesmo com esta mudança de nomes, a população não gostou muito e não passou a confiar mais nos conservadores. Muito pelo contrário. Na próxima tela, a gente vai ver o que foi essa legislatura, o que está sendo, de 5 anos. Acreditem, houve 3 chefes de governo em 5 anos, com uma característica que eu coloquei aí no meio, que é da Liz Truss. O Boris Johnson não aguentou a pressão, pediu para sair em setembro de 2022, tinha ficado ali um pouco mais de... menos de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. A Liz Truss, ela ficou 49 dias no cargo, em séculos. É a pessoa que menos tempo ocupou o cargo de chefe de governo na coroa britânica. E agora o Rishi Sunak, que então substituiu a Liz Truss, está até a atualidade. E aí eu não posso deixar passar um caso que virou até motivo de piada, quer dizer, seria cômico. Se não fosse trágico, a situação da Liz Truss, ela perdeu uma aposta para um tabloide inglês que já previa que ela ficaria muito pouco tempo no cargo. Então o tabloide fez uma aposta, deixou uma câmera ligada 24 horas durante todos esses dias e o tabloide apostou com os eleitores. A gente acha que a Liz Truss dura no cargo menos do que o tempo que um pé de alface fica fora da geladeira. E eles estavam certos. O pé de alface sobreviveu a mais tempo do que a Liz Truss. Eu lembrei aí da capa do jornal dessa época. Avançando um pouquinho mais, vamos ver a situação do parlamento, né? Como é que vai ficar essa disputa. E tá aí as frases do dia.
Eu peguei a foto justamente do momento em que o Rishi Sunak faz esse anúncio e conta para os britânicos que daqui 6 semanas haverá eleições no Reino Unido. Tomando chuva, ele ficou molhado, com o terno meio ali empastado. É quase que uma cena do governo dele derretendo. E do outro lado ali, posando mais com pinta de galã, Keir Starmer, um nome difícil de pronunciar, mas eu aposto que a gente vai ouvir muito falar dele, que é o líder dos trabalhistas. Caso os trabalhistas conquistem mais cadeiras no parlamento, é ele muito provavelmente que vai ser apontado como o próximo primeiro-ministro. E aí as frases, né? O Rishi Sunak, que é atual chefe de governo, falou e não disse muita coisa. Agora é o momento dos britânicos escolherem o futuro, o que faz toda eleição. E do outro lado, essa eleição dará ao país a oportunidade de pôr fim ao caos da administração conservadora. Para resumir, o parlamento britânico tem 650 cadeiras. Então, os britânicos vão escolher estes representantes. O partido que tiver o maior número de cadeiras tem o direito de apontar o seu primeiro-ministro. E a partir deste momento em que foram convocadas novas eleições, a Câmara dos Comuns, que o que nós chamaríamos aqui da Câmara dos Deputados, está dissolvida. Os parlamentares nem vão mais trabalhar, a Câmara está vazia. Ah, o governo foi desmontado? Não. O Rishi Sunak continua como primeiro-ministro, o corpo de ministros não foi alterado, o secretariado continua trabalhando e a Câmara Alta, chamada Câmara de Lordes, que tem muito menos cadeiras, a Câmara dos Lordes varia um pouco, mas hoje está na casa das 158 cadeiras, continua funcionando, grosso modo, como se fosse o nosso Senado. O parlamento vai se inclinar apenas a temas urgentes. Aqueles projetos de lei que estavam na fila para votação vão ficar para a próxima gestão, que a gente vai conhecer a partir da primeira semana de julho, Tiago. Só sei que tudo isso é um prato cheio para os tabloides, meu caro Marcelo Favalli, bom trabalho para você. Eu vou trazer cada manchete aqui, já estou prometendo. A gente acompanha, claro.